Para onde vamos quando morrermos? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Desde pequenos, intrigados com o mistério da morte. O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Será que simplesmente nos deixa de existir? Ou nossa consciência continua de alguma forma? Olha, vou te falar uma coisa. Essa dúvida não é só sua. Ao longo da história, filósofos, cientistas e líderes religiosos quebraram a cabeça tentando resolver esse enigma, e não é à toa. Afinal, o que acontece após a morte impacta diretamente o sentido que damos à nossa vida. Pensa comigo, se pensarmos que tudo acaba no momento da morte, isso muda completamente nossa perspectiva sobre a vida. Por outro lado, acreditamos que há uma continuidade e que nossas ações têm consequências eternas. Isso também altera profundamente nossas escolhas e prioridades. É por isso que essa pergunta é tão fascinante e importante. Ela nos leva a refletir sobre o propósito da nossa existência, sobre o que realmente importa no final das contas. Mas olha só, não se preocupe, não vamos ficar só na filosofia. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na Palavra de Deus para entender o que a Bíblia realmente ensina sobre a vida após a morte. Vamos desvendar mitos, explorar passagens intrigantes e revelar verdades que podem surpreender até quem já estudou a Bíblia há anos. Antes de falarmos sobre para onde vamos depois da morte, precisamos entender um conceito fundamental. O que é a alma, segundo a Bíblia? Esse é um assunto que gera muita discussão, mas vamos ver o que a maioria das igrejas protestantes ensina sobre isso. A alma é geralmente entendida como a parte imaterial e imortal do ser humano. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e o soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muitos interpretam isso como Deus dando uma alma ao corpo físico de Adão. Jesus falou sobre a importância da alma em Mateus 10:26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Isso sugere que a alma tem um valor eterno além desta vida. Em Mateus 10:28, Jesus diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso é frequentemente interpretado como diminuir que a alma pode existir separada do corpo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:8 sobre estar ausente do corpo e presente com o Senhor, demonstrando uma existência consciente após a morte. A maioria das igrejas ensina que, na morte, a alma se separa do corpo. O corpo volta ao pó, mas a alma continua existindo, aguardando a ressurreição final. É importante notar que, embora a alma seja vista como imortal, isso não significa que ela seja eterna no mesmo sentido que Deus é eterno. A imortalidade da alma é entendida como um dom de Deus, não uma qualidade inerente. A esperança cristã não está apenas na imortalidade da alma, mas na ressurreição do corpo. Paulo fala extensivamente sobre isso em 1 Coríntios 15, enfatizando que teremos corpos ressurretos e glorificados. Antes de continuarmos, quero te pedir para curtir este vídeo para que alcance mais pessoas e nos conte nos comentários. O que você pensa sobre a vida após a morte? Agora, voltando ao assunto, agora que entendemos o conceito bíblico de alma, vamos mergulhar em um tema que deixa muita gente com os cabelos em pé: o estado dos mortos. O que acontece quando morremos? A Bíblia tem respostas surpreendentes. Primeiro, vamos dar uma olhada no Antigo Testamento. Em Eclesiastes 9:5-6, temos uma passagem bem direta sobre isso. Porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem nada. Nem tampouco têm eles recompensados, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma
do que se faz debaixo do sol. Isso é bem diferente do que muita gente imagina, não é? A ideia de que os mortos estão conscientes em algum lugar observando os vivos não batem com esse texto. O salmista também fala sobre isso no Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito, e perecem todos os seus desígnios. Parece que, segundo a Bíblia, a morte é um estado de inconsciência total. Mas, e no Novo Testamento? Jesus compara a morte ao sono várias vezes. Por exemplo, quando fala de Lázaro em João 11:11-14. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por que Jesus usaria essa comparação com os mortos conscientes em algum lugar? O sono é um estado de inconsciência. O apóstolo Paulo segue a mesma linha em 1 Tessalonicenses 4:13-14, falando dos mortos como os que dormiram. E em 1 Coríntios 15:51-52, ele diz que na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. Tudo isso aponta para uma conclusão surpreendente. Segundo a Bíblia, os mortos estão em um estado de inconsciência total, esperando pela ressurreição. Eles não estão em um lugar intermediário, nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório. Mas calma aí, não desanime. Isso não significa que não há esperança. Muito pelo contrário. A esperança bíblica é ainda mais incrível. A ressurreição é como se a morte fosse um sono profundo e a ressurreição um despertar glorioso. Pense só. Se os mortos estão dormindo, para eles o próximo momento de consciência será uma recuperação. Não importa se morreu há 1000 anos ou ontem, para eles será como um piscar de olhos. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre a morte. Em vez de termos um julgamento imediato ou um estado intermediário incerto, podemos ter a certeza de que descansaremos até o retorno de Cristo. Mas, e aquelas histórias de pessoas que dizem ter ido para o céu ou para o inferno, e as passagens que parecem falar de uma vida consciente após a morte? Calma, vamos chegar lá no próximo tópico. Vamos desvendar alguns desses mistérios. Prepare-se para mais surpresas. Agora, vamos retomar o tour pelos chifres e encontrar algumas passagens da Bíblia que parecem contraditórias ao que vimos até agora. Sabe aqueles versículos que o pessoal sempre usa para provar que a alma vai direto para o céu ou para o inferno? Vamos dar uma olhada neles com mais cuidado. Primeiro, tem aquela história do ladrão na cruz. Jesus diz para ele: Hoje estaremos comigo no paraíso. Lucas 23:43. Parece bem direto, né? Mas calma aí. Sabia que no grego original não tinha pontuação? Uma frase poderia ser lida assim: Em verdade, te digo, hoje estaremos comigo no paraíso. Muda tudo, não é? Além disso, Jesus mesmo disse que ficaria 3 dias no túmulo. Então, como ele poderia estar no paraíso naquele mesmo dia? É algo para a gente pensar. Outra passagem que deixa muita gente confusa é a parábola de Rico e Lázaro. Lucas 16:29-31. Tem gente que lê isso literalmente como se fosse uma descrição do além. Mas opa, é uma parábola. Jesus contou histórias assim para ensinar lições morais, não para dar aulas de geografia do além. Se a gente levar tudo ao pé da letra, teríamos que acreditar que as pessoas no céu podem conversar com as pessoas no inferno. Faz sentido isso? Sem falar que o seio de Abraão não é um lugar literal, mas uma expressão judaica para a comunhão com Deus. E aquela passagem em que Paulo diz que prefere partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23? Muita gente usa isso para dizer que vamos direto para o céu quando morremos. Mas olha só, no mesmo livro, Paulo fala da sua esperança na ressurreição. Filipenses 3:10-11. Ele sabia que só estaria com Cristo na volta dele. Tem também a história de Samuel,
aparecendo para Saul através do médium de Endor, 1 Samuel 28. Será que isso prova que os mortos são conscientes? Não necessariamente. A Bíblia condena a prática de consultar os mortos. O que apareceu ali, provavelmente, não era o verdadeiro Samuel, mas um espírito enganador. Por fim, tem aquela passagem em Apocalipse, sobre as almas debaixo do altar clamando por justiça. Apocalipse 6, 9 a 11. Mas sabemos que o Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. As almas provavelmente representam o testemunho dos mártires, não pessoas literalmente conscientes debaixo de um altar. Você é tão importante ler a Bíblia no contexto? Quando a gente faz isso, percebe que essas passagens não contradizem a ideia de que os mortos estão inconscientes, esperando a ressurreição. Meus irmãos, chegamos ao ponto alto da nossa jornada. Vamos falar agora sobre a joia da coroa da esperança cristã, a ressurreição. E olha, se você achou que a ideia de ir para o céu quando morre era empolgante, prepare-se para ficar ainda mais animado com o que a Bíblia realmente ensina. Primeiro, vamos dar uma olhada no que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Ele chama a ressurreição de o Evangelho, uma boa notícia. Paulo diz que, se não há ressurreição, nossa fé é inútil. Percebeu a importância disso? Mas o que é exatamente a ressurreição? Não é simplesmente a alma voltando para o corpo, nem a gente virando uma espécie de fantasma. É uma recriação completa. Paulo compara isso a uma semente que é plantada e brota como uma planta totalmente nova. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44, ele diz: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraquezas, ressuscita em poder. Há um corpo natural e há um corpo espiritual. Isso é muito mais do que simplesmente continuar vivendo em outro lugar. E você sabe o que é mais incrível? A ressurreição não é só para a alma, é para o corpo também. O cristianismo é a única religião que valoriza tanto o corpo. Não é à toa que Paulo chama nosso corpo de templo do Espírito. 1 Coríntios 6,19. Quando ele ressuscitou, não era um fantasma. Ele comeu com os discípulos. Eles podiam tocá-lo, mas, ao mesmo tempo, ele podia atravessar paredes e aparecer e desaparecer. Que tipo de corpo incrível é esse? E não para por aí. A criação não é só para a gente, é para toda a criação. Em Romanos 8, 19 a 22, Paulo diz que toda a natureza está aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ele diz que a criação será libertada da escravidão da corrupção. Imagina só, um mundo sem poluição, sem extinção de espécies, sem desastres naturais. Isso nos leva a outro ponto incrível. A ascensão não é só voltar à vida, é entrar em uma vida muito melhor. O livro de Apocalipse fala de um novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1. Não é simplesmente a gente flutuando nas nuvens, tocando harpa. Não. É um mundo físico real, mas sem as coisas ruins que a gente conhece hoje. Pense só. Um mundo sem doenças, sem violência, sem injustiça. Um lugar onde podemos explorar, criar, aprender e crescer por toda a eternidade. Isso sim é vida eterna de verdade. E tem mais. A superação resolve aquele problema de justiça que tanto nos incomoda. Sabe quando a gente vê alguém fazendo o mal e ficando impune? Na ressurreição, tudo será acertado. Não é à toa que a Bíblia fala tanto em julgamento junto com a ressurreição. Mas calma aí. Não é para a gente ficar com medo. O julgamento é uma coisa boa para quem confia em Deus. É uma chance de ver toda a verdade vinda à tona, de ver a justiça sendo feita de verdade. E você sabe o que é mais incrível? A gente não precisa esperar até lá para começar a viver essa nova vida. Paulo diz em Colossenses 3, 1. A verdade é que nossa compreensão do destino final deve influenciar nossas ações diárias. Viver à luz da eternidade
Significa que cada pequeno ato de espera, cada gesto de amor e cada momento de compaixão conta. Em Colossenses 3:23, Paulo nos lembra: tudo quanto fazerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa perspectiva nos chama a sermos intencionais em nossas interações, tratando cada pessoa como alguém que tem valor eterno.